Bom, então já sabemos o que é uma proposição, já classificamos, já entendemos o que é, precisa agora a gente classificar, né? Então, quando a sentença é uma proposição, como é que ela vai se classificar? E que classificação é essa? Vamos ver? Acompanhe aqui na tela. A classificação das proposições. Uma proposição lógica pode ser simples ou composta. É essa classificação que a gente vai estudar agora. Ok? É uma coisa bem fácil e bem tranquila. Proposição simples consiste em uma única declaração sobre um único objeto. Como assim, Jairo? Como assim? Por exemplo, né? Quando o aluno faz, como assim? Ele está clamando por um exemplo. Então, vamos lá. 5 é um número ímpar. Isso é uma proposição simples. É uma declaração única, não é, sobre o objeto, que nesse caso aí é o número 5. Está declarando que o 5 é um número ímpar. Muito bem. A vaca é um peixe. Outro exemplo de proposição simples. Uma declaração única sobre o objeto. O objeto agora é a vaca, está declarando que ele é um peixe. Ok? Então é muito fácil você identificar que a proposição é simples. E quando é que ela é composta? A composta consiste na conexão de duas ou mais proposições simples. Então você vai juntar essas proposições simples através do que a gente chama operadores ou conectivos lógicos. Olha aí um exemplo. O mar é doce e a terra é quadrada. O mar é doce e a terra é quadrada. Veja que você tem aí duas proposições simples. O mar é doce, a terra é quadrada. E elas foram conectadas aqui por esse operador chamado I. A gente vai estudar eles daqui a pouco. Se 2 é par, então o sol é frio. Opa, 2 é par, proposição simples. O sol é frio, proposição simples. Elas estão conectadas pelo se então, que é outro conectivo, é outro operador lógico. Ok? Então, é assim que elas se classificam. Não é? As proposições podem ser, portanto, simples ou compostas. Ô Jair, isso aí cai em prova, cai para a gente dizer isso aí, se é simples ou composta. Vamos ver? Como é que esse conteúdo já foi cobrado em concurso? Olha aí. As proposições não precisa mais capturar, digitar ou ditar o código de barras. E o débito não é automático, o pagamento só é efetuado após a sua autorização. São ambas compostas de 3 proposições simples. Certo ou errado? Bom, que são ambas compostas? São. Agora, de 3, não. A primeira é, não precisa mais capturar, digitar ou ditar o código de barras. Isso é a mesma coisa que não precisa mais capturar, ou não precisa mais digitar, ou não precisa mais ditar o código de barras. Essa é uma composição de 3, simples. Muito bem. Mas veja a outra. O débito não é automático. O pagamento só é efetuado após a sua autorização. Essa é uma composição de 2 simples e não de 3. Então, esse item daí, você julgaria na prova como errado. Não é? Vamos supor que você está começando agora mesmo, nunca viu aí as provas, está meio começando mesmo, do zero mesmo. Então você vai ver lá no gabarito assim, ó, 3 questão, digamos que essa fosse a questão 3. E aí é assim, ó, questão 4, aí tem lá, certo ou errado. Então você fez essa 3, viu que ela está errada, e aí você vai marcar aqui no item como gabarito, a resposta é errado. Ok? Então já caiu sim. Esse aí é um exemplo. Olha outro exemplo. Por enquanto vocês estão vendo que são questões do CESP, né? É que essa aí certamente é a banca que mais tem cobrado isso. Por isso que eu estou trazendo mais questões dela.
a sentença, a presença de um órgão mediador e regulador das relações entre empregados e patrões é necessária em uma sociedade que busca a justiça social. É uma proposição simples. Cuidado para você não confundir proposição simples com proposição curta. A proposição pode ser longa e ser simples. Por exemplo, o que está se afirmando nessa sentença aí é que essa presença é necessária. Não é? É isso que está sendo dito. A presença de um órgão, que órgão? Um órgão que seja mediador e regulador das relações entre empregados e patrões. Essa presença é necessária. Aonde? Numa sociedade que busca a justiça social. Então, isso sim é uma proposição simples. O item foi considerado como item certo. Ok? Como item certo, porque ele diz respeito a uma única coisa, a presença lá do tal órgão mediador e regulador. Ok? Muito bem. Então você agora já sabe o que é proposição e já sabe classificá-las em simples e em compostas. A gente ainda está distante, viu, gente, do que é mais cobrado em concurso. Eu estou mostrando já algumas questões, mas para vocês entenderem assim, em termos de frequência nas provas, esses assuntos iniciais aí, eles são pouco cobrados, certo? Mas vamos avançando. O terceiro ponto, agora é uma parte mais gostosa, mais interessante, né? Um instrumento valiosíssimo na lógica das proposições, chamado de tabela verdade. Tabela verdade. Vamos pensar um pouquinho, vamos raciocinar juntos um pouquinho. Vou fazer aqui uma pequena introdução para vocês. Quando conectamos, por exemplo, duas proposições simples, formamos uma proposição composta. Isso você entendeu, não é? E como tal, ou seja, em sendo uma proposição, ela precisa ter um valor de verdadeiro ou falso, não é? Aquele princípio que eu falei para vocês. Toda proposição tem que ser ou verdadeira ou falsa. Se você juntou duas simples e formou uma composta, tudo bem. Aquela composta vai ter que ser verdadeira ou falsa. Beleza? Isso vai depender do valor de cada proposição simples participante, mas também do operador usado na conexão. Então, o valor da composição vai depender tanto do valor das simples, como também do operador usado na conexão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha aqui, ó. O cavalo é um quadrúpede e 8 é ímpar. Vamos lá. Se a gente olhar isoladamente cada proposição simples, o cavalo é um quadrúpede. Verdadeiro, né? Certo, é verdadeiro. O cavalo, de fato, é um quadrúpede. E 8 é ímpar. Isso aqui é falso. Vejam que para eu definir o valor de uma proposição simples, eu não preciso de nada a não ser conhecer o conteúdo de que ela trata. Ok? A gente não usa a lógica para isso. Não é? Quando a gente diz que o cavalo é um quadrúpede, isso é verdadeiro, a gente não está usando ainda nenhum raciocínio lógico para isso. E quando diz que 8 é ímpar, isso é falso. Beleza. Agora, na hora em que eu juntei as duas e formei aqui uma proposição, ela está conectada aqui pela conjunção, pelo i. E aí eu quero adiantar para vocês isso aí, a gente vai estudar isso detidamente ou detalhadamente daqui a pouco. Esse operador, esse conectivo i, ele vai exigir que as duas sejam verdadeiras para poder produzir uma verdade, não é? Então, quando eu afirmo uma coisa e outra, as duas têm que ser verdadeiras
para dar a verdade. Então aqui eu tenho verdadeiro e no outro lado eu tenho falso. Isso aqui é uma proposição falsa. Ok? Por exemplo, o fogo é frio e Recife fica em São Paulo. Veja, isso tudo é para você entender a tabela verdade, viu, gente? Eu estou me dirigindo para lá. O fogo é frio e Recife fica em São Paulo. Bom, o fogo é frio, isso aqui é falso. Recife fica em São Paulo, falso. Eu já entendi que esse I exige as duas verdadeiras para produzir um resultado verdadeiro. Não é o caso, portanto, essa conjunção também é falsa. Muito bem. E você pode estar se perguntando, Jari, cadê a tabela verdade? Segura aí que você vai ver. Veja mais um exemplo. 6 é par e a capital da Bahia é Salvador. Opa, 6 é par, verdadeiro. A capital da Bahia é Salvador, verdadeiro. Conectado aqui pelo I, não é? E aí eu acabei de explicar que o I exige as duas verdadeiras, agora dá verdadeiro. Está vendo que você precisa conhecer o valor de uma, o valor da outra e precisa entender como é que esse conectivo funciona. Cada um vai ter o seu jeito. O jeito desse aí é exigir que todas sejam verdadeiras, mas cada operador vai ter lá o seu sentido lógico. Ok? Tá, Jair, eu entendi, mas e a tabela verdade? E que danada é isso? Isso vai entrar onde? Agora, ó. E essa? P e Q. Onde esse P e esse Q são a representação de proposições. Então, esse P está representando uma proposição qualquer. E esse Q também é a representação de uma proposição qualquer. Tudo bem, elas estão conectadas pelo I, beleza. Mas eu não conheço a declaração que elas fazem. Eu não tenho como saber se o que P declara é verdadeiro ou falso. Eu não tenho como saber se o que Q declara é verdadeiro ou falso. Ou seja, essa parte aqui ó, que eu preciso, que é o valor de cada proposição simples, eu não consigo aqui nesse exemplo. É aí onde entra a tabela verdade. É aí onde entra a tabela verdade. Ok? Então, a tabela verdade, vamos definir, é uma tabela usada para determinar os valores das proposições compostas. É isso que eu queria aqui, ó. Eu queria determinar o valor dessa composição. Mas eu só posso fazer isso conhecendo o valor de P e o valor de Q. Então, a tabela verdade vai fazer isso. A tabela é usada para determinar os valores das proposições compostas a partir da atribuição de valores às suas proposições simples. Entendam uma coisa, gente. Na hora em que eu disse lá que, sei lá, o fogo é frio e o sol e 8 é par, eu já tenho as declarações, eu já sei os valores das proposições simples. Não cabe falar em tabela, eu já sei que um é V e outro é F, sei lá. E aí a composição vai dar falsa, acabou-se. Mas quando eu falo P e Q, ou seja, quando eu uso a representação de proposições, eu só vou saber se o resultado da composição é verdadeiro ou falso se eu antes atribuir valor a P e a Q. Esse P e Q são, na verdade, ou funcionam, na verdade, como variáveis proposicionais. Entende? Elas representam uma proposição qualquer e, assim sendo, poderão ser V ou F, dependendo de seu conteúdo. Então, a tabela verdade vem organizar, vem disciplinar isso aí, para que a gente consiga responder se aquela conjunção é V ou é F, dependendo das variações de valores para P e Q. Veja aí na tela como fica isso. Vamos raciocinar. Eu já sei que a tabela vai ter que atribuir os diversos valores para as proposições simples. Tá. Vamos ver se uma tabela vai ser grande ou vai ser pequena. Raciocine aí comigo.
quanto mais proposições simples houver na composição, mais possibilidades de combinar seus valores haverá. Quanto mais proposições simples houver na composição, mais possibilidades de combinar seus valores haverá. Eu estou dizendo o seguinte, ó, quanto mais termos participar de uma composição, mais atribuições diferentes de V e F você vai ter que fazer ou vai poder fazer. Deixa eu mostrar como é que a gente dimensiona a tabela e constrói as primeiras, que você vai entender isso aí. Vamos lá. Terceiro ponto ainda desse item 3 da tabela verdade. Se é para fazer uma tabela, temos que começar dimensionando essa tabela. Portanto, a gente precisa, antes de tudo, calcular a quantidade de linhas de uma tabela. A quantidade de linhas de uma tabela. Ora, vamos pensar aqui um pouquinho. Quando eu trago apenas duas proposições simples conectadas, o que é que vai acontecer? Essa proposição, ela vai poder assumir um dos dois valores, V ou F. E essa daqui também vai assumir um dos dois valores, V ou F. Acontece que para cada um desses dois, eu posso associar um desses dois. Dois para cada um dos dois. Então, nós teríamos 4 linhas para fazer aí todas as atribuições possíveis. De fato, essa daqui poderia ser V ou F, não é? E para cada valor que você imaginasse para P, a outra Q poderia ser V ou F. Poderia ser V ou F. Então, nós temos duas variações para cada uma dessas duas possibilidades. 2 para cada uma das duas, isso é 2 vezes 2. Entendeu? Agora, se você tivesse 3 proposições, o raciocínio é o mesmo. 2, 2 e 2. 2 para cada, isso daria 8 linhas. Ah, já entendi. Como cada proposição traz consigo duas possibilidades, eu vou contar quantas proposições tem participando da minha composição, e aí a quantidade de proposições simples que houver é a quantidade de 2 que eu vou multiplicar. É isso? É exatamente isso. A quantidade de linhas de uma tabela verdade é dada por 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples participantes da composição. Assim, ó, se n for 1, ou seja, se você tiver uma composição que envolve só uma proposição simples, a tabela vai ter 2 elevado à primeira potência, bote 1 aqui, ó. 2 linhas. De fato, ou vai ser V ou vai ser F. Tem duas possibilidades. Não é? Mas, se a composição envolver duas proposições simples, aí a conta é 2 ao quadrado. Já serão 4 linhas. Se forem 3, como a gente fez há pouco, 2 ao cubo, 8 linhas. Não é? 8 linhas. E assim por diante. Tá certo? Então, você começa fazendo essa continha daí, ó. Se a sua composição, se a sua proposição composta, ela envolve, sei lá, 4 termos simples, P, Q, R e S, você vai fazer a continha 2 elevado à quarta, que vai dar 16, e você já vai entender que a sua tabela terá 16 linhas. Tá, Jairo, mas e como é que eu vou preencher tantas linhas assim? Assim, ó. Construindo uma tabela verdade. Item 4, vamos lá. 3.4, né?
Bom, depois de dimensionarmos a tabela verdade, portanto já calculamos, né, quantas linhas ela terá, precisamos construí-la. Observe como isso se faz. Se a proposição for composta por um único termo, qual é a conta? 2 elevado à primeira. Um termo. 1, 2. Duas linhas. Ou é V ou é F. Essa não tem o menor trabalho, não é? E creio que aí não haja nenhuma dúvida. Agora, se a proposição for composta por dois termos, PQ, qual é a conta? 2 ao quadrado. 4 linhas. Tá, 4 linhas. Mas como é que eu vou dar conta dessas combinações aí? Faça assim, ó. Na primeira coluna, imagine que aqui dentro está tudo em branco, tá? Na primeira coluna, pegue aqui as 4 linhas, preencha metade V e a outra metade F. Metade V e metade F. Entendeu? Beleza. Na próxima coluna, aí você faz assim, ó. Eu pego o bloquinho da anterior, que nesse caso foi blocos de 2, e quebro no meio. Então, agora eu vou ter blocos de 1. E eu boto um V e um F. Um V e um F. De modo que a cada coluna seguinte, se houvesse mais, né, a gente pegaria o bloco anterior e dividiria ao meio. Se você ainda não entendeu, vai entender agora, ó, com 3. Olha aí. Com 3 termos, o que acontece com 3 termos? A conta é 2 elevado ao cubo. Isso dá 8. Então, a tabela vai ter 8 linhas. Vamos lá? Metade de 8, 4. Então, bote de 4 em 4. Próxima coluna. Qual é a metade de 4? 2. Então, blocos de 2. De 2 em 2. 2V e 2F. 2V e 2F. Próxima coluna. Qual é a metade de 2? 1. De 1 em 1. De 1 em 1. 1V, 1F. De 1 em 1. De 4 em 4. De 2 em 2. De 1 em 1. Entendeu? Sempre dividindo ao meio. E assim você completa, não é, a parte inicial da tabela verdade, que é as atribuições, não é? Não se esqueçam que aqui do lado eu terei uma operação com P, Q e R. Vamos imaginar aqui uma qualquer. Não se preocupe com isso, não, porque a gente ainda vai estudar, tá certo? Só para você ver que eu teria uma operação que envolve P, Q e R. Ok? Portanto, 3 termos. A partir de agora é que eu iria processar cada configuração de valores dessa aqui para ver o que é que vai dar aqui. Se vai dar V ou F, se vai dar V ou F. Entendeu? Então, veja, claramente a gente percebe que a tabela verdade ela fica dividida em 2 fases. Uma fase inicial, que é a fase onde a gente faz as atribuições dos valores. E uma fase final, onde a gente de fato opera, não é? Opera com esses valores para ver aqui o que é que vai dar VOF, VOF. Ok? Por enquanto você está entendendo a primeira fase da tabela, essa do lado esquerdo, que é aqui simplesmente atribui os valores. Ok? E será que isso já foi cobrado em concurso? Vamos ver. Como esse conteúdo já foi cobrado em concurso? Olha aí. Considere que A, B, C sejam proposições simples, distintas, e que a proposição D seja definida por D igual. Eu vou ler o que está aí. Mas não se preocupe, porque a gente ainda vai estudar isso. Para resolver essa questão, não vai precisar nada desses símbolos, tá certo? O que tem aí é, se
Se A, se somente se B, então não A, então C. É isso que está dito aí. Já não entendi nada. Não precisa não. Por enquanto, relaxe. Por enquanto, você só vai entender o seguinte. Ó. Ele diz, nesse caso, a tabela verdade da proposição D tem 16 linhas. A proposição D é uma proposição composta. E ela envolve em sua composição quantas proposições simples? Ela envolve a proposição A, ela envolve a proposição B e ela envolve a proposição C. Portanto, ela envolve 3 proposições simples. Então, qual é o cálculo que eu devo fazer para calcular quantas linhas terá essa tabela? 2, sempre 2, elevado ao número de proposições. Então, essa tabela teria 8 linhas. E ele declara, o item, não é, que ela tem 16 linhas. Então, esse item está errado. E esse aí é o gabarito da questão. Errado. Ok? Então, gente, espero que você tenha entendido essa lógica daí, como é que funciona. Vê, a gente já viu que é uma proposição, já sabe se ela pode ser simples ou composta. Beleza. Quando ela é composta, como é que a gente vai saber o valor final? Eu tenho que saber o valor de cada uma, mas tenho que entender esses conectivos. Quando eu já sei o valor de cada uma, e obviamente entendendo esses conectivos, eu já dou o valor lá da composta, como a gente fez há pouco com alguns exemplos. E quando eu não tenho essas simples, porque eu não tenho seus conteúdos, eu tenho elas representadas por P e Q e R, sei lá mais o quê, aí eu preciso atribuir valor a elas para poder depois julgar lá o valor final. É onde entra em cena a tabela verdade. E aí a gente constrói o início dela, as atribuições, como a gente aprendeu aqui, e a parte seguinte da tabela é a parte efetivamente de operação. E aí, para isso, você vai ter que aprender os operadores lógicos. Eu antecipei que o I exige que todas sejam V. Beleza, foi só uma antecipação. Mas você viu aqui uma setinha, uma dupla seta, quer dizer, o se então, o se somente se, uma série de símbolos que você vai ter que reconhecê-los, vai ter que saber qual o sentido lógico de cada um deles. Por isso, você tem que dominar toda essa parte dos operadores para poder seguir na sua tabela e apresentar de cima até embaixo todos os valores resultantes ali da tabela. Tá certo? Aí a gente vai para o próximo ponto, que é o de operadores lógicos. Veja aí na tela. Eu só vou poder seguir na minha tabela verdade se eu dominar, se eu compreender esses operadores lógicos. Tá certo? Bom, esses operadores lógicos, na verdade, eles são 6. Eles são 6 operadores. A gente vai estudar de um por um aqui. Tá certo? Um deles é um modificador lógico. Modificador lógico. E 5 deles são conectivos lógicos. Então, esse aqui ele não é um conectivo, ele é apenas um modificador. E os outros 5, de fato, são conectivos. Isso dá um total de 6 operadores. Sim, Jair, mas por que é que tu está falando isso, ao invés de mostrar logo quais são os 6 operadores? É porque eu já vi em muitos livros, esses 6 operadores sendo chamados de os 6 conectivos lógicos. Veja, na verdade, um não é conectivo, porque não conecta. Tá certo? Mas como isso, essa nomenclatura, esse rótulo não interessa nas provas, ninguém pergunta se é conectivo, se é operador, se é modificador, você pode chamar de operador, de conectivo, do que você quiser. Entendendo que são 6 e que você precisa dominar o sentido lógico de cada um desses 6, ok? Mas rigorosamente é assim. Nós temos um modificador lógico e 5 conectivos, o que dá um total de 6 operadores lógicos, ok?
É isso que a gente vai estudar daqui a pouco no terceiro bloco.